Doutor Olá, boa Rodrigo, noite, Dr. Cláudio Lira. Mais uma vez é um prazer, e né, aí? estarmos dividindo a tela numa live para conversar um pouquinho sobre fisiologia do exercício. Hum. Então vamos. Eu Está, queria agradecer primeiramente ao convite, né, travando. do canal CL Saúde, essa oportunidade que nos estão dando, né, de fazer essa live. Para falar de um assunto bastante interessante, que está muito em evidência no momento. Então, professor Cláudio, eu gostaria. Primeiro, eu vou fazer a apresentação. Né? Eu sou Rodrigo Lisvancini, sou professor da Universidade de Formação, tenho especialização em fisiologia do exercício e treinamento esportivo, com ênfase em fisiologia clínica do exercício. O meu doutorado é em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Então, olá, Cláudio. Gostaria. Eu tô aqui. A sua conexão tá Tá ruim ruim para mim, a Rodrigo. conexão? Não sei para os presentes. É, tá Tá, falhando então eu vou aqui. bastante. Não sei em qual lugar você tá da sua casa, se você tá longe Não, do eu estou modem, fazendo a mas é bom ficar conexão próximo do modem. pela. é, eu estou fazendo pelo. Como é que fala? Pelo celular. Mas vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Vamos mudar de lugar aqui. Então vamos lá. Melhorou agora a conexão? Então vamos lá. Aparentemente, Então, sim. mais uma vez retomando, desculpa aí os problemas técnicos. Então, eu gostaria, então, professor Cláudio, que você se apresentasse para nós, né? Eu já fiz a minha apresentação, então gostaria que você da sua formação, onde você está atuando atualmente e da onde você, né, da onde você vê a sua formação de pós-graduação. Tá. Só uma coisa antes, Rodrigo. O pessoal tá se queixando que a sua conexão Sim, tá instável. De repente, se você ficar mais próximo do modem na sua casa, e a tá. imagem também tá ruim. Tem um pessoal se queixando que a sua imagem também tá ruim. Não sei da minha, né? Aí, se o meu som estiver bom, aí vocês me avisem aí. Se a minha imagem estiver boa, vocês me avisem também. Dá um joinha aí nos comentários, por E gentileza. agora melhorou? Mas vamos lá. Meu nome é Cláudio. Eu acho que tá melhorando. Vamos ver. Vamos ver o que o do Vamos professor lá. Rodrigo tá ruim, eles estão falando. Mas vamos ver. Vamos desenrolar, aí de repente melhora, essas coisas de Agora está internet elas são melhor? Eu instáveis, tirei né? o E é microfone. como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao Quem vivo. sabe Melhor. faz ao vivo. Não, não, não é uma questão do microfone, não. É melhor deixar com o microfone, por conta da qualidade do som, entendeu? Vamos lá. Melhorou, agora o Tá som melhor? melhorou. Põe o microfone. A conexão, o pessoal tá falando que a minha conexão tá boa. Eu acho que o problema é a sua conexão Minha aí de conexão. Vitória. Mas está me escutando agora? Vamos lá. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. O meu nome é Cláudio André Barbosa de Lira. Somente para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu sou biomédico de formação, eu sou formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Na mesma escola, eu fiz o meu treinamento de pós-graduação, sempre dentro da fisiologia do exercício. Eu tenho um curso, né, de especialização em fisiologia do exercício, e esse curso eu concluí em 2002. Posteriormente, eu conquistei os títulos, né, de mestre
e doutor em ciências, sempre trabalhando com fisiologia do exercício. Desde 2009, eu sou professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Goiás. Eu moro na cidade de Goiânia e é um prazer estar aqui com vocês no canal Saúde, né, da UCL, bem como com o professor Rodrigo Luiz Orsini, que é um grande pesquisador e é um grande amigo. Melhor Eu agora? acho que melhorou Desculpa, agora, viu, queria me Rodrigo? desculpar com vocês, porque a gente sempre se prepara, faz todos os testes, mas aí acaba sendo pego de surpresa. Não, vamos Não, lá. melhorou bem. Bom, Vamos então, lá. professor Cláudio, a nossa pauta em relação a essa live, ela gira em torno da questão da fisiologia do exercício e da fisiologia clínica do exercício, né? São duas áreas aí complementares, né? Que tem como base o exercício físico, né? Então só para retomar para quem está nos presentes, então a gente vai falar um pouco como que o exercício físico afeta o funcionamento do organismo, né? Pode ser numa situação normal, ou numa situação que a pessoa tem alguma doença, alguma comorbidade. O exercício físico, então, ele afeta o funcionamento de praticamente todos os sistemas fisiológicos do organismo, né? Tem sido muito utilizado, né, como tratamento para uma série de doenças. Uma outra questão que é muito falada hoje, o exercício como uma terapia não farmacológica, né? Então, o exercício físico é remédio, é um jargão na nossa área hoje, né? Então, eu gostaria que o professor Cláudio ele falasse um pouco disso e, inclusive, né, um pouco do conteúdo que tem no livro, né? E ele escreveu junto com a professora doutora Marília, que é um livro de fisiologia do exercício, que também aborda a questão clínica, né, dos efeitos do exercício. Ok. Então, como o professor Rodrigo mencionou, a fisiologia do exercício é uma sub-área da fisiologia, né? É uma sub-área das ciências biológicas, né? Que estuda as respostas e adaptações fisiológicas decorrentes do exercício físico. Então, a gente compreende como resposta uma consequência a um estímulo agudo e adaptação uma consequência a um estímulo crônico, né? Então, isso é a fisiologia do exercício. Eu costumo dizer que a fisiologia do exercício ela nos ensina. Ela nos ensina, por exemplo, quais são as adaptações e as respostas esperadas mediante a um exercício de determinada característica. Então, o profissional da saúde, né, não só o professor de educação física, mas o profissional da saúde com conhecimentos básicos, vamos colocar assim, de fisiologia do exercício, ele consegue ter uma visão bastante generalista, né, do que o exercício pode proporcionar para a pessoa que ele atende. Não só os pacientes, mas também as pessoas saudáveis e chegando, por que não, os atletas de alto rendimento, né? Então, é isso que é a grande área da fisiologia do exercício. Devo dizer também que a fisiologia do exercício ela pode ser feita em vários ambientes. Então, nos laboratórios de pesquisa, na grande maioria das vezes, relacionados às universidades brasileiras, né? E esses laboratórios eles estão desbotados a fazer pesquisa de qualidade, bem como eles têm uma atuação no ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas também existem laboratórios de fisiologia do exercício que estão ligados às clínicas, às clubes de diferentes modalidades esportivas, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o COB, ele tem um laboratório de fisiologia do exercício, né? Que é o laboratório de fisiologia do exercício do time Brasil, né? Do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Enfim, então tudo isso para dizer e para deixar claro que a fisiologia do exercício ela pode ser feita em vários ambientes, bem como ela pode ser realizada por diversos profissionais da saúde, não somente o professor de educação física. Evidentemente
que o atributo da prescrição do exercício é um atributo legal do profissional de educação física, que é a pessoa que estudou 4 anos, fez um curso de graduação em educação física e é o profissional com a habilitação legal para a prescrição do exercício, né? Mas a fisiologia do exercício ela não envolve somente prescrição, ela envolve também a gente compreender as questões relacionadas com a avaliação, por exemplo, vai envolver a gente conseguir compreender, de novo, quais são as respostas e adaptações fisiológicas esperadas é, com o exercício de determinadas características e assim por diante. Conforme você falou, né, Rodrigo, eu aproveito aqui a chance para divulgar o livro Fisiologia do Exercício, que foi um livro que eu coordenei junto com a professora Maria dos Santos Andrade. Foi um livro que foi lançado pela editora Manoli, né? Um livro de mais de 1.000 páginas. A gente conseguiu contemplar as mais diferentes áreas da fisiologia do exercício. Contamos, evidentemente, com a colaboração de valorosos professores e pesquisadores das diferentes instituições brasileiras, né? Então ficou um livro, né, bastante completo, bem editado, e ele é um dos livros de fisiologia do exercício mais vendidos do Brasil nos últimos É 3 muito anos. interessante saber isso, né, Cláudio? E eu tive o prazer, né, de escrever, participar de alguns capítulos dessa obra, né, valorosa aí para a ciência brasileira, né, que atinge provavelmente todos os níveis aí, né, desde o estudante até profissionais. E assim, a gente escreveu, né, para esse livro, né, capítulos como, por exemplo, a questão do overtraining, né, que é o excesso de treinamento físico, que aí, assim, que é uma coisa interessante até da gente mencionar, né, porque as pessoas, elas sempre tendem a achar que o exercício resolve todos os problemas, né, e de fato, quando a gente pega a literatura científica, se você fizer uma pesquisa lá, na base de dados do PubMed, né, que vamos fazer uma brincadeira aqui, é como se fosse o Facebook da ciência, o PubMed, você vai encontrar muitos artigos e pesquisas que avaliaram os efeitos do exercício sob diferentes condições. Mas quando você chega nessa questão do overtraining, que é traduzido como sobretreinamento, excesso de treinamento físico, é uma condição que o exercício ele pode fazer mal, né? Então a gente chega numa questão assim muito interessante da fisiologia do exercício, que é a questão, sendo o exercício físico um remédio, qual que é a dose, né? Qual que é a dose resposta mais adequada? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse cenário aí, professor. Na verdade, o exercício ele é um remédio que ele tem uma faixa terapêutica gigantesca. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O exercício de diferentes intensidades e diferentes volumes, né, duração, eles são capazes de evocar potenciais benefícios à saúde, bem como a melhora do rendimento esportivo, no caso dos atletas de alto rendimento. O que acontece? Na verdade, a grande maioria dos trabalhos investigou o exercício de intensidade moderada. Então, é aquela recomendação que aparece até nos telejornais, né? Então, nem precisa ser um profissional da saúde para saber disso, que é aquela história, né? Fazer um exercício de intensidade moderada na maioria dos dias da semana e acumulando 150 minutos semanais de exercício, né? Então, são as diretrizes básicas, né, que um profissional da saúde deve saber, melhor dizendo, quando ele quer aconselhar o seu paciente a fazer um exercício físico. Agora, o que acontece? Não é somente o exercício de intensidade ponderada que tem potenciais benefícios à saúde, né? Então,
não é de hoje, né, mas a gente sabe que o treinamento intervalado de alta intensidade, né, ou treinamento de alta intensidade, ele também tem potenciais benefícios à saúde e a pessoa não necessariamente precisa ser saudável. Então, existem diversas evidências, né, trabalhos publicados, quando nós falamos evidências científicas, são trabalhos publicados mostrando o efeito positivo do treinamento de alta intensidade, o treinamento intervalado de alta intensidade, por exemplo, em pessoas com sobrepeso, em pessoas com doenças do coração. Nós temos um trabalho, né, feito aqui na UFG, mostrando que o treinamento intervalado de alta intensidade, ele diminui sintomas depressivos em mulheres, né? Então, é, nós temos, né, um corpo de evidência é, que também solidifica, né, o treinamento de alta intensidade como uma ferramenta também importante. Então, veja só, para as pessoas que estão nos escutando nos entender e ficar o mais claro possível. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o exercício ele é um remédio. Esse remédio tem uma faixa terapêutica bastante ampla, o que possibilita o profissional de educação física ter uma determinada segurança para a prescrição, né? Então, é o que eu costumo dizer, né? É a sorte dos professores de educação física mal formados ou incompetentes é que o exercício físico quase não mata ninguém. Por que ele quase não mata ninguém? Porque ele tem uma faixa de segurança muito ampla, né? Então, é aquela história. Mesmo fazendo errado, pode dar certo, né? Então, por conta dessa segurança, né, que o exercício tem, né? Então, de fato, né, a literatura aponta que o tratamento de diferentes doenças por meio do exercício físico é um tratamento seguro, né? Então, raramente a gente escuta uma pessoa falar que ela não pode fazer exercício. Quando isso acontece, geralmente é para o profissional médico que não sabe o que está fazendo, né? Então, essa é a verdade. Então, é muito raro uma pessoa ela ser proibida de fazer o exercício, porque trata-se de uma intervenção que é bastante segura. De fato, a atividade física, né, ela virou algo assim muito difundido, muito divulgado pela mídia, né? Mas ainda assim, apesar de tudo isso, né, essa divulgação, esse apelo, inclusive no cenário atual, né, dessa pandemia, né, do coronavírus, né, as pessoas com morbidades, né, então a própria Organização Mundial da Saúde, o CDC dos Estados Unidos, vários órgãos internacionais renomados falam da prática do exercício durante a quarentena, isolamento social, uso ou não usa máscara, uma série de fatores aí. Mas ainda a inatividade física, ela é uma pandemia, né? Ela é considerada uma pandemia mundial, né? Então é meio dicotômico, né? Apesar de todas as evidências que se tem, de tudo que se fala, as pessoas ainda têm muitas barreiras com relação à prática de atividade física, né? Então, o que você pensa com relação a esse cenário, né? Então, é uma coisa boa, muito falada, mas, ao mesmo tempo, a inatividade física é uma pandemia mundial, né? O que você acha? As pessoas, elas não fazem. Aliás, a depender do país, o nível de inatividade física, ele gira em torno de 50%. É o caso do Brasil. Então, 50% da nossa população não atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física semanal, que foi aquilo que eu falei, né, no começo da nossa conversa, né, que um exercício de intensidade moderada, no mínimo 150 minutos por semana, na maioria dos dias da semana. Então, 50% da nossa população, ela não atinge esses níveis recomendados, né? E aí, as barreiras,
obstáculos que as pessoas colocam para não fazer atividade física regularmente, aí são diversos, né? Então, falta de tempo, falta de dinheiro, segurança é uma coisa, infelizmente, importante no nosso país. Não sei se vocês sabem, mas recentemente eu estava escutando uma reportagem na mídia falando que tem pessoas que elas vão fazer caminhada dentro de shopping porque são locais seguros. Então, a segurança é uma barreira, de fato, importante no nosso país, né? E aí envolve questões sociais, de cunho financeiro, como eu já falei, né? Às vezes, de fato, a pessoa não gosta, ela prefere fazer outras atividades do que fazer atividade física, né? Então, de tal sorte que a inatividade física no nosso país, ela gira em torno de 50%. Em alguns países é um pouco menor, em outros países um pouco maior, mas é dentro dessa perspectiva. Nós sabemos muito sobre os benefícios da atividade física regular, mas ao mesmo tempo, como você bem apontou, parece que isso não está sendo traduzido para a população, né? Então, as pessoas elas não fazem atividade física, né? Então, a urbanização da população, né? Isso aí é um dado até histórico, né? A nossa população ela era rural e ela ficou urbana, né? Isso também gera alguns contratempos, né? Falta de local para se fazer uma atividade física, enfim. Aí as desculpas, como eu já falei, elas são das mais diferentes ordens e enfim, né, não julgando, né, mas essas barreiras, elas de fato, elas existem, né? Na verdade, o que que acontece também é que se a gente fosse colocar em prática tudo que a gente sabe sobre os mais diferentes tipos de tratamento, o nosso, o nosso mundo seria muito mais saudável. Eu estava lendo um artigo ontem falando o seguinte, que se a população colocasse em prática tudo o que se sabe para a prevenção de câncer, ou seja, boa alimentação, controle do estresse, nível de atividade física, mais da metade dos cânceres não existiriam, né? Então, eu acho que é papel, né? E esse tipo de atividade que a gente está fazendo, né? Uma transmissão ao vivo, é papel nosso popularizar essas informações para Sem as sombra de pessoas. dúvida, né, Cláudio? A questão da educação e promoção de saúde, ela é fundamental, né? Então, a academia, né? A gente fica muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico, mas eu vejo que cada vez mais a ciência ela está se aproximando da sociedade, né? Isso inclui a ciência do exercício, do esporte, né? E isso é fundamental porque com educação e promoção de saúde, a chance das mudanças de hábitos nocivos existirem, ela é muito maior, né? E lembrando também, nesse contexto aí da atividade física, no outro espectro, a inatividade física, né? A gente está passando por um processo de envelhecimento da população, né? Que Brasil aí em 2025 vai se tornar um país predominantemente de idosos e isso vai ter um impacto muito grande numa série de questões, né? Então a gente precisa se preparar para esse cenário. Ou seja, a gente vai viver mais e aí assim, viver mais é interessante que essa longevidade ela seja acompanhada de independência e autonomia, né? Porque tudo está denotando, né, que a gente vai para um cenário onde as pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo, né? E aí precisa ter uma mente e um físico bom para suportar não, a rotina, né, da vida, né? Então eu queria saber de você também como que você enxerga essa questão da importância da fisiologia do exercício e dos profissionais dessa área no contexto desse envelhecimento bastante expressivo da população.
Eu acho que, na verdade, você apontou as principais coisas, né? Você vê, né? O Brasil é um país que não é um país desenvolvido, né? Mas no ano passado a gente já teve o primeiro estado brasileiro com mais da metade da população acima de 60 anos, que foi o estado do Rio Grande do Sul. Então, o que que aconteceu? Na verdade, a nossa população ela está envelhecendo, mas diferentemente dos países do primeiro mundo, lá o que que aconteceu na verdade? Os países ficaram ricos e depois a população envelheceu. O Brasil não. O Brasil ele está envelhecendo e o país continua pobre, com desigualdade social e essas coisas todas que vocês acompanham aí na televisão, na rádio, na internet, por aí vai, né? Então isso, de fato, é uma preocupação, né? Recentemente teve até a questão da reforma da Previdência, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas o exercício, de novo, ele tem a possibilidade de permitir com que a pessoa tenha uma maior longevidade, né? Logicamente que se a pessoa ela é idosa e ela, sei lá, ela precisa, ela precisa trabalhar, ela tem uma maior capacidade se ela for uma pessoa fisicamente ativa ou fisicamente ter uma capacidade funcional, né? O que acontece na verdade é que as pessoas idosas elas continuam trabalhando porque precisa, ela precisa da renda, né? Geralmente a renda de aposentadoria não é suficiente para a manutenção das pessoas e elas precisam continuar trabalhando, né? E aí, de novo, né? Uma pessoa fisicamente capaz, né, com uma elevada capacidade funcional, ela tem uma qualidade de Sem vida maior. sombra de dúvida, né? Então, é porque assim, quando a gente fala de fisiologia do exercício, de exercício, as pessoas sempre tendem a associar a atividade física com o estereótipo da pessoa saudável, né? Então, você pensa o exercício, sempre vem a imagem da academia, as pessoas fazendo atividade física, pessoas, né, com grande volume de massa muscular, né, e aquela coisa toda. Então, as pessoas elas não associam, né, a fisiologia do exercício, nem os profissionais que trabalham com exercício na perspectiva da doença, né? Então, tem muitas doenças aí que são prevalentes, né, associadas com o estilo de vida, como diabetes, hipertensão, obesidade, são também verdadeiras pandemias mundiais, aí a gente pode colocar dessa maneira, né? Outras doenças que vão aumentar, assim, a longevidade aumenta, outras doenças, como por exemplo câncer, a epilepsia, que é uma doença pouco falada, né? Então eu queria saber, professor Cláudio, como é que você vê essa questão da fisiologia do exercício, pensando no aspecto da fisiologia clínica do exercício? Por que você acha o que o exercício faz em termos do funcionamento do organismo, que ele vai diminuir a probabilidade de algumas doenças e também auxiliar no controle de outras doenças? Como é que você enxerga essa questão? Na verdade, eu acho que o futuro barra presente, né? Já está mais vindo para o presente do que para o futuro. Que a gente sempre fala futuro, né? Parece que esse futuro nunca chega, né? Eu acho que para a fisiologia do exercício esse futuro está chegando. Eu acho que o caminho os profissionais, né? Inclusive os profissionais de educação física, se atentarem a essa possibilidade de atuação na fisiologia do exercício, que a fisiologia do exercício é aplicada em populações clínicas, né? Então, a gente já acabou de falar que as pessoas elas estão envelhecendo e o profissional de educação física ele deve ter capacidade de conhecer as características de uma determinada doença, quais são as particularidades na prescrição do exercício, né? E aí, logicamente, essa pessoa, esse profissional, ele vai ter uma atuação bastante satisfatória. Eu até costumo dizer para os meus alunos o seguinte: ó, gente, você gosta de academia, de hipertrofia, não tem problema, não tem nada de errado com isso, né? Mas vejam também o outro lado da moeda,
que é você conseguir atender pessoas com doenças, que a gente chama de população clínica, né? Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda e elas se beneficiam do exercício físico regular bem conduzido. Eu até costumo dar um exemplo que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, a gente vai nas academias hoje, né, ou num estúdio de personal, lá tem uma bicicleta, tem uma esteira, enfim, né, tem uns equipamentos básicos que um estúdio tem, que uma academia tem. Mas agora, será que essa academia ela estaria apta a receber um cadeirante, uma pessoa com deficiência física? Né? Então, olha só, são raras as academias, por exemplo, que possuem um Sim. ergômetro de braço. Né? E olha só, como que um médico cardiologista faz um teste de esforço num cadeirante? Não faz? Não faz, porque os consultórios de cardiologia não têm um ergômetro de braço. Eu sei que tem um teste farmacológico que leva à frequência cardíaca, etc. Eu sei de tudo isso, mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque a resposta evocada pelo exercício, ela é uma resposta fisiológica, não é uma resposta farmacológica, né? Então eu acho, e eu insisto, né, e é o tema dessa transmissão, que as pessoas elas precisam estar atentas ao outro lado da moeda, que é o papel do profissional com habilitação em fisiologia do exercício para o atendimento de pessoas com doenças. Então, por exemplo, aqui na UFG, eu particularmente trabalho com transtornos de ansiedade e depressão, né? Então todos os meus alunos estudam isso, mas existem professores aqui da faculdade que eu estou, que estudam o efeito do exercício em sobreviventes com câncer de mama, né? Um outro professor estuda o efeito do exercício em pessoas com hipertensão arterial, com diabetes, com Parkinson, mal de Alzheimer. Imagina só, por exemplo, eu acho que quem está me escutando, né, se é professor de educação física, talvez não tenha pensado. Mas como prescrever um exercício para uma pessoa com a doença de Alzheimer? Que o principal sintoma Sim. é a falta de memória. Imagina você recebendo lá na academia essa pessoa 3 vezes por semana. Você percebe que em cada sessão você vai ter que explicar de novo como que o exercício é feito, porque ela vai esquecer. Ela vai esquecer. Então, é a prescrição do exercício em si, não é o desafio. Porque é aquela história que eu falei no começo da transmissão. A faixa terapêutica ela é gigante. Então, qualquer coisa que fizer, a probabilidade de dar certo vai ser alta. O desafio aí é outro, né? Vai ter que explicar toda vez, porque a pessoa não vai lembrar como que executa aquele movimento. E é bem capaz de ter que explicar em cada série. A pessoa faz uma série, daqui a pouco ela vai esquecer como que foi feito. Tem que explicar de novo, né? Então, as pessoas elas precisam começar a ter essa sensibilidade, né? E começar a enxergar o outro lado da moeda, né? A nossa população, de novo, ela está envelhecendo, né? E isso não pode ser... Sem sombra de dúvida, né, Cláudio? E assim, eu até assim lanço quando eu estou na sala de aula, eu sempre lanço um desafio para os alunos. Eu falo assim, olha, na academia que você trabalha, ou na academia que você frequenta, bate a mesma foto a cada 5, 10 anos. O cenário da academia ele vai mudar. Vai chegar daqui um tempo, daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos, que o cenário vai ser pessoas de cabelo branco, né? A sua maioria vão ser pessoas idosas, né? Então as pessoas elas têm que se preparar para esse cenário, né? Antes de acontecer. É igual o que a gente está passando hoje. A gente está vivendo uma pandemia, estamos numa transmissão, fazendo muita transmissão ao vivo, lives, por conta disso, né? Menos atividades presenciais, mas nós não se preparamos para esse cenário. Então, a gente, com relação ao envelhecimento, a gente tem um tempo aí ainda para se preparar. Mas, como o professor Cláudio falou, um tempo bem mais curto que outros países, como, por exemplo, a França levou mais de 100 anos para envelhecer. Ficou rica primeiro, como o professor falou. O Brasil ele vai envelhecer, vai se tornar predominantemente
um país velho, né, um país de idosos, um prazo de 10, 15 anos. E um país com poucos recursos financeiros, muitas diferenças sociais importantes, e isso vai impactar. Como o professor Cláudio bem colocou, as doenças do envelhecimento, como Alzheimer, elas vão aumentar bastante. Né? E como trabalhar com esse paciente? Você não, como o professor Cláudio falou, não é simplesmente, você, para esses pacientes, eu particularmente já estudei alguma coisa a respeito, você tem que dar tarefas físicas e cognitivas numa sessão de treinamento, não estimular a cognição dele. Então você tem, por exemplo, que fazer uma tarefa física e conversando com ele, dependendo do nível, qual é o seu nome, que música você mais gosta, que dia da semana que é hoje. Então é completamente diferente o trabalho. E o professor Cláudio, né, tem experiência nessa questão da depressão, vem estudando isso, né? E o Alzheimer caminha junto com a depressão. Inclusive, parece que pessoas com depressão têm uma probabilidade maior de desenvolver o Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. Então, são coisas que caminham juntas, né? Então, assim, esse cenário do futuro, que não nem mais é um futuro, é um presente, né? A gente tem que, enquanto profissional da saúde, se antecipar e se preparar para essas questões aí, que vão perpassar pela fisiologia do exercício. O que você pensa, Cláudio, a respeito? Não tem muito como fugir, entendeu? Porque o cenário está posto, tá certo? Qual que é o cenário? O cenário é um processo de envelhecimento. A nossa população está envelhecendo, as pessoas têm progressivamente menos filhos, né? É, Isso vai sobrecarregar os sistemas de saúde, tanto o SUS quanto para quem tem convênio, né? Então, quem tem convênio aí pode confirmar, né? Todo ano o convênio de vocês, para quem tem convênio, sobe, é acima da inflação, e a justificativa é o gasto com exame, não sei o quê, aquela coisa toda, né? E para manter a sustentabilidade do plano, teve que ter um aumento, acima da inflação. Sempre, todo ano é a mesma desculpa, né? Que é a mesma que a gente chama aqui, é a mesma resenha, né? Então a gente tem que estar preparado para essa situação, né? E as pessoas, né, de novo, elas vão precisar de ajuda, né? Na verdade, o exercício ele não deveria ser uma opção, né? Ele deveria ser, entre aspas, obrigatório, né? Lá, né? Lógico que ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, né? Mas as pessoas têm que colocar isso dentro da rotina do dia a dia delas, né? Se não for fazer todo dia, tudo bem, entendeu? Mas 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, né? Fazer alguma coisa já é melhor do que nada, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Mais de 90% dos estudos que investigaram o binômio ansiedade e exercício, eles encontraram um efeito positivo do exercício, né? Então, não tem dúvida, entendeu? Que o exercício é um tratamento importante para a pessoa com transtornos de ansiedade. Eu dei aqui um exemplo, mas poderia ser várias outras doenças. Aí a gente ia ficar aqui a noite inteira, entendeu? E aí, no caso dos transtornos mentais, né? Por exemplo, no caso da depressão, não sei se vocês sabem, mas é aproximadamente 30% dos pacientes com depressão, eles são refratários ao tratamento medicamentoso, ao tratamento farmacológico. Então, o que isso quer dizer? O que é esse refratário? São pessoas que vão no médico psiquiatra, tudo certinho, tomam um remédio, mas não respondem adequadamente àquele remédio. Aí, às vezes, o médico troca o medicamento, faz ajuste na dose e a pessoa não responde. Ela é refratária ao tratamento farmacológico. Isso, primeiro, é uma das justificativas do porquê a indústria farmacêutica sempre está desenvolvendo novos fármacos. Isso, veja bem, não é nosso papel rivalizar com o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico ele é importante, né? Ninguém está condenando o tratamento farmacológico. Mas o que acontece?
Nesses 30% que são refratários ao tratamento farmacológico, eles vão para as terapias não farmacológicas ou complementares. E aí o exercício se inclui, entendeu? Então, e além disso, o exercício, diferentemente do tratamento farmacológico, quase não gera efeito colateral. Qual é um efeito colateral decorrente de uma sessão de exercício? Talvez, vamos lá, pensando aqui agora, o cansaço, no dia seguinte, aquela dorzinha muscular metadia após o exercício, que na verdade quem gosta de fazer o exercício, essa pessoa gosta de sentir essa dor, né? Então, os efeitos colaterais, eles são bastante superficiais. É ao contrário do que acontece na pessoa que toma o tratamento farmacológico, né? Então, muitos psicotrópicos, né, que são as drogas que atuam sobre o sistema nervoso central, eles evocam eles evocam efeitos colaterais muito importantes. Por exemplo, sedação, sonolência excessiva, falta de concentração, né, prejuízo na cognição, letargia, né, coisa que o exercício não vai gerar, entendeu? Então, e para além disso, o exercício, na grande maioria das vezes, é mais barato do que o tratamento farmacológico, né? Veja bem, ninguém está advogando aqui para você se matricular em uma academia que a mensalidade custa R$ 400. Não é isso, entendeu? Existem formas baratas de fazer o exercício físico, né? Mas, de uma maneira geral, o exercício físico, ele quase não tem efeito colateral, e se tem, são efeitos colaterais superficiais, e na maioria das vezes trata-se de uma estratégia que é muito mais barata que o tratamento farmacológico. Muito bem. Só tem 45 minutos, né, nessa live. Então, assim, veio uma colocação aqui de uma pessoa que está nos ouvindo para fazer um comentário sobre a questão do comportamento sedentário e sedentarismo, sobre a diferença. Eu imagino que são duas coisas que fazem parte da mesma problemática, né? Então, você poderia falar um pouco disso? Poderia. Na verdade, o que acontece é o seguinte: tem um artigo que saiu 2, 3 anos atrás, talvez. Esse artigo é um artigo muito citado e ele discute justamente essa terminologia, né? Atividade física, inatividade física, sedentarismo, comportamento sedentário, e de fato não são sinônimos. O que acontece? E esses pesquisadores desse artigo, eles falam o seguinte: olha só, na verdade, sedentarismo quase não existe, porque uma pessoa supostamente saudável, ela não é sedentária. E olha só, eu vou terminar essa atividade aqui com você, eu vou levantar dessa cadeira, eu vou caminhar, né? Então, o sedentário 100%, né, eles falam que é aquele cara que está na cama, né, de um hospital, ele está em coma, ele está paradinho, né? Aí tem o fisicamente inativo, que não atende às recomendações de exercício para benefícios à saúde, e tem um comportamento sedentário. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ser um atleta, mas isso não quer dizer que ela não tenha comportamentos sedentários ao longo do dia. Qual que é um comportamento sedentário? Sentar e ver TV. Sentar e mexer no computador, mexer no celular. Então, são comportamentos sedentários que todo mundo tem. Agora, o que os estudos mostram é o seguinte: quando a gente tem um comportamento sedentário muito elevado, e existem diversas maneiras de se medir isso, né, até por questionários, que são maneiras mais simples e baratas, isso tem uma repercussão negativa sobre a saúde, né? E aí, se vocês vão na literatura, tem um monte de estudo que investigaram, por exemplo, assim, efeito do tempo de tela sobre não sei o quê, né? O que é esse tempo de tela? É o tempo que a pessoa fica na frente da TV, fica na frente do celular, fica na frente do computador, enfim, né? Então, mostrando uma correlação desse tempo de tela com desfechos negativos à saúde, né? Então, não sei se era isso que a pessoa queria que eu respondesse, mas é, é,
dentro dessa linha. E aí, na verdade, é uma pergunta interessante, né? Porque as pessoas, elas costumam utilizar comportamento sedentário e sedentarismo como sinônimo e, na verdade, não é. Utilizar sedentarismo e inatividade física como sinônimo e não é, né? São coisas diferentes. Bem como atividade física e exercício físico não são sinônimos, né? Em que pese o exercício ser uma subcategoria de atividade física, tá certo? Muita gente confunde a definição de atividade física, né? Essa foi uma definição que foi criada, né, vamos colocar assim, por um pesquisador chamado Kaplan, em 1985, e ele diz que é qualquer movimento produzido por contração muscular, né, que aumente o gasto de energia. E aí, depois, colocaram mais uma coisa, que aumente o gasto de energia é acima do nível de repouso. Mas se você for ver lá na definição original, essa palavra repouso ela não tá no artigo. O que o Capsen diz naquele artigo de 1985, né? É qualquer atividade produzida por contração muscular que aumenta o gasto de energia, ponto, né? Esse repouso veio depois, né? Que já não foi do Capsen, tá certo? Então, essa questão de terminologia às vezes pode parecer simples ou um excesso de preciosismo, mas não é. É muito importante que a gente consiga ter bastante precisão quando for Sem falar sombra desses de termos. dúvida, né? E o organismo, e a fisiologia do organismo não quer muito saber se você está na academia, se você está aqui ou está acolá. Assim, acho que até uma coisa que precede os conceitos é que o organismo precisa de esforço físico. Você precisa de esforço físico para ativar seu metabolismo, para os seus genes funcionarem de forma adequada, para você ter uma predisposição menor a infectar uma série de doenças aí que estão associadas com o comportamento sedentário, né? Inclusive você citou um tópico, dentro desse tópico me remeteu a um assunto bastante interessante, né? A questão quando os astronautas, cosmonautas fazem exercício no ambiente de microgravidade. Então você imagina um sujeito que você pode considerar um astronauta, um cosmonauta, um cara, um atleta mentalmente, fisicamente, extremamente preparado. Ele é quase um super-herói da Marvel. Então, se a gente for colocar assim, para dar um exemplo, o tamanho, o nível de preparo. Aí esse sujeito ele vai para o espaço fazer uma missão, um cara extremamente preparado fisicamente, e quando ele sai da nave, chega na Terra, quando eles pousam, eles têm que sair carregados da nave. É como se ele tivesse ficado um tempo assim, na ausência num ambiente, né, no caso, na ausência de gravidade, né, daquela força que nos puxa para baixo, e com isso ele desenvolve, ele acelera o envelhecimento dele, fica com hipotrofia, como se ele tivesse ficado acamado, né? Então é um exemplo bastante interessante que eu relaciona com essa questão do sedentarismo e do repouso na cama. Então a gente precisa, o ambiente que a gente vive, né, que tem a gravidade nos puxando para baixo, a gente precisa, né, dela para a gente estimular os nossos músculos, os nossos ossos, né, a terem força e tudo mais, né? Inclusive, tem vários livros de fisiologia do exercício que tem esse tópico, né? O exercício no ambiente de microgravidade, que é um aspecto bastante interessante de ser, que remete muito a essa questão de você mimetizar o ambiente onde o sujeito vai sentir efeitos ele não é velho, mas vai sentir efeitos do envelhecimento, porque você não tem a ausência da força da gravidade, entendeu? Então, é bastante interessante essa questão. Bom, Cláudio, eu queria que você também, feito esse parênteses aí, né, dentro do contexto dessa pergunta, para torná-la mais prática, mais palpável, né, nessa questão sedentarismo, comportamento sedentário, eu queria que você falasse, então, a respeito desse último livro aí que você lançou junto comigo, essa questão do efeito do exercício físico na epilepsia, que também é uma doença muito pouco falada, né, muito pouco estudada, é uma doença do envelhecimento,
ela vai aumentar com o processo de envelhecimento e muitas vezes, assim como outras doenças, os profissionais de educação física que trabalham com exercício físico, eles têm dificuldade de trabalhar com a doença. Vamos citar esse exemplo aí, aproveitando o gancho com o livro da epilepsia. Na verdade, bom, com relação ao livro, o livro é esse aqui, ó. Acho que talvez esteja espelhado para vocês, mas esse aqui, Epilepsia e Exercício, Verdades, Mitos e Impacto na Qualidade de Vida, é um livro que a gente lançou na Amazon. Essa versão impressa, ela veio até dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil não encontra ele. Assim, a não ser que a pessoa queira, aí tem que entrar em contato com a gente, né? Mas a epilepsia é uma das doenças que a gente chama de doença negligenciada, né? Negligenciada por qual motivo? Porque as pessoas elas não entendem, muitas pessoas que não são do campo da saúde têm até preconceito, né, do paciente com epilepsia. As pessoas fazem uma visão errada, e aí, incluindo os profissionais da saúde, né, os não médicos, pelo menos, que na epilepsia, as crises, elas estão relacionadas com salivação, a pessoa cair no chão e debater, né, e não são todas as crises que são desse jeito, tá certo? Então, e apesar de ser negligenciada, não sei se vocês sabem, mas no mundo nós temos 50 milhões de pacientes com epilepsia. Só no Brasil existem 3 milhões de pacientes com epilepsia. Então, isso causa um impacto social e econômico sobre a qualidade de vida, não só do paciente, mas também da família. O exercício físico, ele é uma ferramenta muito importante para o tratamento do paciente com epilepsia, em que pese alguns profissionais erroneamente contraindicarem o exercício para o paciente com epilepsia, não há na literatura, não existe na literatura evidência científica que desabone o paciente com epilepsia de praticar exercício físico regularmente, né? Infelizmente, não são todos os profissionais de educação física e da saúde que sabem dessa informação. Então, nesse livro, a gente tratou de todos esses aspectos. Na verdade, é um livro bem... é um livro de mais ou menos 100 páginas, né? Mas se a pessoa tiver concentração, em uma tarde, no máximo, se ela ler devagar, ela consegue ler todo o livro e ela vai estar na frente, provavelmente, de 99% dos professores de educação física, porque as pessoas, de fato, elas não têm essa informação. Em 2013 ou 2011, né, a gente fez até um trabalho, né, Rodrigo, que a gente avaliou o conhecimento dos profissionais de educação física sobre epilepsia, né? E, infelizmente, nós achamos coisas tristes, né? Primeiro que as pessoas não conhecem sobre a doença, e dos mais de 130 profissionais que a gente entrevistou, teve 1 ou 2 profissionais que falou que a epilepsia é uma doença demoníaca, né? Então, quer dizer, isso mostra um nível de desconhecimento, eu até prefiro acreditar que a pessoa fez de propósito, entendeu? Porque mostra um nível de ignorância, né? Ignorância não de comportamento, mas de conhecimento sobre uma condição clínica importante, muito alta, né? Então, nesse livro a gente quer ajudar os profissionais de saúde, não só os professores de educação física, a ajudarem os pacientes com epilepsia. Esse que é o intuito desse livro, é ajudar os profissionais da saúde a ajudarem as pessoas com epilepsia. Tanto é que nas dedicatórias que eu faço, né, do livro, quem compra aqui o livro comigo, eu falo o seguinte, ó, fulano, vamos juntos ajudar as pessoas com epilepsia. Né? Então, essa é a dedicatória que eu estou colocando em todos os livros que as pessoas estão... Eu acho que a epilepsia, ela fecha bem essa nossa live, né, para a gente passar para as considerações finais, porque ela mostra justamente um contexto onde a fisiologia do exercício e a fisiologia clínica do exercício se aplicam, né? Ou seja, você usar a ferramenta fisiologia do exercício
né? E o exercício físico como uma forma de tratamento complementar, não para substituir o tratamento farmacológico, é claro, evidentemente, mas para você minimizar os efeitos deletérios do próprio tratamento farmacológico, para a pessoa ter assim uma qualidade de vida melhor, destaque de saúde melhor, lembrando que pessoas com epilepsia, elas estão sujeitas às outras doenças também associadas com o comportamento sedentário. Elas têm mais comportamento sedentário, então elas estão mais sujeitas a diabetes, obesidade, hipertensão. Então, ainda assim, na presença de crises, na vigência de crises, é melhor que a pessoa faça exercício físico, porque senão ela está sujeita a outras doenças associadas com o comportamento sedentário, que vão, infelizmente, diminuir a longevidade e a qualidade de vida dessa pessoa. Então, professor Cláudio, eu gostaria então que você fizesse as suas considerações finais com relação a essa live. Na verdade, eu gostaria de agradecer o espaço, né, e as pessoas aí da faculdade, os colegas que ficaram com a gente até agora, né, desde o começo. Nós estamos com 25 pessoas, né, eu acho que é um índice bastante interessante, é uma quantidade de pessoas bastante interessante, né, eu acho que foi um bate-papo bacana, né, e a gente conseguiu, talvez, falar mais um pouquinho sobre a importância da fisiologia do exercício para o profissional da saúde. Eu insisto que todos os profissionais da saúde, não somente os professores de educação física, devem estar atentos à fisiologia do exercício, porque a fisiologia do exercício, ela nos ensina, né? É o que eu costumo dizer, a fisiologia do exercício, ela nos ensina o que o exercício pode nos oferecer. Eu até costumo dizer o seguinte, olha só, a musculação, ela consegue aumentar o VO2 máximo? Consegue, mas é a melhor alternativa? Não, existem melhores alternativas, né? Então, eu acho que foi dentro desse contexto. Eu não sei como que nós estamos de tempo aí, mas eu acho que daqui a pouco a live vai cair, né? Então, para não cortar a minha fala no meio, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Assim a gente faz um fechamento também, né? Eu também gostaria de agradecer ao canal CL Saúde por essa oportunidade de dividir a tela com o professor Cláudio Lira, que para mim é uma honra, sempre uma honra estar conversando com o professor, ele que teve um grande papel também na minha formação, um grande amigo, a gente tem uma parceria científica bastante sólida, então, para quem se interessar, além dos livros, né, que no caso, a gente publicou junto, eu publiquei alguns capítulos também no outro livro dele, de Fisiologia do Exercício, a gente tem vários trabalhos aí publicados, né, acesso no PubMed, né, sobre as nossas linhas de pesquisa. Então, toda a argumentação que a gente está sempre colocando nas nossas exposições, elas são sempre pautadas no conhecimento científico, né? A ciência que está muito em voga agora, né, ela voltou a ganhar importância. Aliás, ela nunca deveria ter perdido a importância, porque é o conhecimento científico que faz avançar, que faz melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vai auxiliar na correção dos desajustes sociais, né, que nós estamos vivendo, né? Então a gente precisa dos cientistas, do conhecimento científico. Então eu gostaria muito aí de agradecer e pedir desculpa inicialmente, né, pelas nossas falhas técnicas, mas quem tá fazendo uma live, um programa ao vivo, está sujeito a essas questões, né? Mas a gente fez o melhor que a gente podia aqui, né, e tentou passar o melhor conteúdo para vocês com relação a essa temática, a fisiologia do exercício. Então não deixem aí, profissionais, de estudar a fisiologia, de acompanhar a fisiologia do exercício, que é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta muito importante para todos os profissionais, não só da educação física, mas os profissionais da saúde de uma maneira geral. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,